Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, nossa devocional de segunda a sábado, 8 horas da manhã, ao vivo no Facebook, Edson Cortaz Sardinha, segue lá nossa página, e também compartilhando sempre pelo YouTube e pelas demais redes sociais. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Hoje é terça-feira, dia 16 de novembro, terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Estamos caminhando do Evangelho do Senhor, recebendo palavra de Deus, nos fortalecendo no Senhor. Por isso, compartilhe esse vídeo, envie ele para muitas pessoas. Ao vivo, também você pode ser um compartilhador, amém? Para que todos os seus contatos possam também assistir esse vídeo. Só apertar essa páginazinha embaixo, compartilhador, e você vai compartilhar ao vivo esse vídeo. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus, porque nós estamos nessa terça-feira, Deus, da 33ª semana do Tempo Comum. Muito obrigado, ó Pai, pela noite que o Senhor nos deu de sono e por esse santo dia. Que seja um dia de paz, de graça, de cura divina. Um dia de cura e libertação. Pai amado, um dia muito especial. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade e a viver esse dia para a Tua glória. Muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, Solange, Lígia, Nathalie, Erli, irmã Diná, irmã Herodia e o Davi, Zé Mauro e a nossa irmã Gabriela, Nancy, Orlando Lima Júnior, meu amigo de Petrópolis, Maria Regina e Carlos, Márcia Valéria, tanta gente bacana, o João Moreira lá de Mauá, Leila Melo, querida Leila, Claudinha, Euzi, que beleza, o Zé Melo, cadê o Zé? Dá um abraço no Zé, Euzi. Em nome de Jesus. Estamos juntos. Estamos juntos. Tereza Pereira, meu amado Paulo César Muniz Hermes, Adriana Selle. Amém. Adriana e o nosso irmão Reginaldo. Estamos agora nessa nossa devocional, nesse estudo da palavra. Agar, Jane. Amém. Que bênção você estar ao vivo. Dona Nini e a Renata Roque, Gabriel, Gabriela, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Evangelho do Dia. O Eliel, Marisa, que saudade do Eliel, né? Aleluia. Deus abençoe, Eliel. Bênção de Deus. Muito bom. Vamos ler então a palavra do Senhor nesse momento. Glória a Deus. Lucas 19, 11 a 28. Aliás, Lucas 19, 11 a 28 não. E hoje é dia 16 de novembro, terça-feira. Lucas 19, de 1 a 10. Gabriela, corrija aí. Ela botou 11 a 28. 11 a 28 é amanhã, quarta-feira. Hoje é terça-feira ainda. Hoje é Lucas 19, de 1 a 10. Amém? Muito bom. Ontem nós vimos Sônia e Walter Galdino, Jesus entrando em Jericó, curando Bartimeu. Agora Jesus está atravessando a cidade e encontra com Zaqueu. Amém? Vamos então ler. Entrando em Jericó,
Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por causa da sua pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Era a rua principal. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado na casa de um pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Olha que coisa. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, Ione. Graças a Deus, irmãos e irmãs. Amém? Vamos então orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra, por esse santo evangelho. Continue, ó Pai, nos fortalecendo espiritualmente. Nós precisamos do Senhor e da Tua graça. Venha nos fortalecer, nos abençoar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, graça e a paz do Senhor Jesus. Ontem no Evangelho, Jesus entra em Jericó. Hoje Jesus está passando por Jericó. Lembrando Jessé e Carmen, que é a última vez, querida Suzy, Fausto, que Jesus passa por Jericó. Aqueles que aproveitam a oportunidade são abençoados, como Bartimeu, como Zaqueu. Apesar de Jesus estar com uma multidão ali, Denise, adorando, recebendo Jesus, né? Recebendo a bênção, existiam muitas pessoas em suas casas que nem se tocaram e nem sabiam que Jesus estava passando por ali. Não é? Existem pessoas que vivem nessa terra e nem têm a percepção da sua necessidade do Senhor Jesus. É interessante, irmãos e irmãs, que Zaqueu, ele tem um desejo de ver Jesus. Ele quer conhecer quem é Jesus. Pelo menos, você percebe no texto, pelo menos visualizar o rosto de Jesus. Pelo menos tentar ver quem é Jesus. Esse é o seu desejo, não é? E aí o Evangelho vai descrever o que é uma conversão e como a graça de Deus atua na vida de Zaqueu. Não é? Primeiro é a graça que escolhe Zaqueu. Zaqueu, não é? Ele tem a graça de receber Jesus em sua casa. Então você percebe que é a graça que recebe Zaqueu, e não Zaqueu a graça.
Você vai ver esse texto. Já assim, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Jesus está indo para Jerusalém. Ele desce da Galiléia, faz uma volta lá embaixo, sobe por Jericó, para Jericó e para Jerusalém, né? Se preparando para a sua última semana, a semana da sua morte, para a nossa salvação, querido Fábio Lúcio Brandi. Então, irmãos e irmãs, eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, não é? Então esse homem era rico e era chefe dos publicanos. E é importante entender isso. O chefe dos publicanos, aquele que era responsável pelo Império Romano de cobrar imposto, ele tinha que ser rico antes de ser publicano. Pessoal, marido, depois que ele passava a ser publicano, ele era muito rico. Porque ele não era um publicano, ele era o chefe do publicano. Então, como era o procedimento naquela época? Quando Roma queria estabelecer o imposto para um local, uma pessoa rica pagava o imposto todo daquela cidade para Roma, com um ano de antecedência. E aí ele tinha agora que contratar funcionários e cobrar o imposto de cada família e de cada pessoa. E esse imposto tinha que estar o valor que ele pagou a Roma antecipadamente, o seu lucro e o trabalho dos publicanos que iriam de casa em casa cobrar o imposto. Fora também o trabalho dos soldados que faziam toda a segurança dos publicanos. Isso significa que cada família, por causa do sistema, chegava a pagar até 5 vezes mais o imposto devido. Não é? Porque tinha que pagar o publicano, o chefe, tinha que pagar os funcionários, tinha que pagar os soldados. E quem pagava a conta? A pessoa. Assim também, não é? Tudo que aumenta lá, a gasolina que aumenta para o caminhoneiro, o fertilizante que aumenta para o produtor, a semente que aumenta para o produtor, não é? Todo esse complexo produtivo, todo esse sistema produtivo, quem é que paga a conta? O consumidor, quem está lá na ponta. Não é? Então, qualquer coisa que acontece, ninguém vai levar o prejuízo ou diminuir seu lucro. Ele vai aumentar o preço lá na ponta. Não é? E o imposto era dessa forma. Se as pessoas pagassem o imposto direto a Roma, seria talvez 5 vezes mais barato. Mas como precisava de todo esse aparato, não é? Todos esses funcionários, então o chefe do publicano, que já deveria ser rico, ele comprava o direito, uma cota, mãe, dona Cotinha. Ele comprava a cota, pagava a cota toda, 4 milhões, ele ia lá e pagava os 4 milhões. Aí ele então tinha um ano para recuperar o que ele pagou ao Império Romano, o seu lucro, trabalho dos funcionários, trabalho dos soldados. Ainda tinha funcionário que colocava funcionário. Era o auxiliar do funcionário. Então as famílias pagavam impostos altíssimos a Roma, né? Impostos altíssimos, né? Ana Maria Matos, Deus te abençoe. Então, amado, esse Zaqueu, ele não era rico porque era um cobrador de impostos. Ele já era rico antes de ser um chefe dos cobradores dos impostos, chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus.
mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, na frase construída aqui por Lucas, ele não consegue, por causa da sua pequena estatura, ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Essa é a frase, não é? Procurar ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então ele relaciona, Alice, a pequena estatura de Zaqueu com a multidão. Mas nós sabemos também que um publicano não era bem visto entre as pessoas. Principalmente sendo chefe dos publicanos, né? Não era bem visto pelas pessoas. Então, tem toda essa situação de até poder correr risco de morrer. Não é? Porque as pessoas olhavam para ele e tinham ódio. Ele era publicano. Era aquele que trabalhava para o império, né? Para o inimigo, para o Império Romano, para o invasor. Era um judeu que trabalhava contra os judeus. Zaqueu, Marisa, não era gentio. Ele era um judeu traidor. Um judeu que trabalhava para o Império Romano, para os inimigos dos judeus. Então, Leia, a gente percebe aqui, não é, que o fato dele não ter se misturado com a multidão, que Lucas diz que era porque ele era de pequena estatura, e é verdade, né? Mas também era porque existia um certo receio. Existia um certo receio. Imagina aquela multidão, eu lembro isso até hoje na minha infância. A mamãe me levava lá no centro de Petrópolis, Marisa, para ver desfile, 7 de setembro, desfile de escola de samba. A gente não via nada. Era baixinho, pequenininho. Eu lembro até hoje, Marisa, só via as pessoas assim e os pedacinhos dos carros alegóricos lá no alto, não via mais nada. Né? Porque era baixinho. Assim também era as crianças. Era Zaqueu. Né? Por isso que a Bíblia diz assim, olha. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Sicômoro é um figo silvestre que para amadurecer, você tem que ficar apertando ele no pé. E segundo os historiadores, o sicômoro era comida de pobre, não é? Eu lembro, existem frutas que não é vendida, porque é fruta de Edson e Marisa, de pobre, fruta de mato. Tem o morango do mato, que o que ele tem mais é espinho do que fruta, lembra? Aquele pequenininho. Era uma delícia, né? Então aquilo não se vende. Não é? Marisa comia uma fruta que era uma bolinha assim azul, que deixava a língua toda azul. Aquilo também não se vende, porque não se come, só Marisa que come isso. Não é? Então, o sicômoro não se vendia, não se comercializava, ninguém comprava. Era comida de pobre. Não é? Era comida do pobre. Ninguém comia sicômoro. Não é? Igual as bolotas do porco, ninguém comia. Hoje em dia se come, mas naquela época não. Então, irmãos e irmãs, o Zaqueu, ele vai subir num sicômoro. Ele é rico, ele é poderoso, mas ele sobe no sicômoro. Isso nos chama assim, acaba sendo um símbolo também de humildade. Ele sobe para ver Jesus, né? Para olhar para Jesus. Olha que coisa. Contudo, quem visse Zaqueu em cima da árvore de sicômoro era até ridículo, porque sicômoro era lugar de pessoas pobres, pessoas simples, pessoas do povo, que colhia sicômoro, não é? É igual o Orlando Lima Júnior quando ia para o rio pescar barrigudinho, que é aquele bichinho, aquele peixe transparente que só dá em rio. Não é? Quem vai comer barrigudinho? Só o Orlando. Né, Orlando? E meus amigos lá do bairro. Né? Então, Zaqueu, quando sobe no sicômoro, né, isso tem um significado assim, interessante, né, de humilhação, de rebaixamento.
Não é? Ele sobe para descer. Interessante. É como se fosse um rebaixamento. Essa é a verdade. E ele sobe para ver Jesus, porque ele sabia que Jesus iria passar por ali. Não é? Então, amados irmãos e irmãs, olha que coisa. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Irmãos, o nome disso é graça de Deus. Jesus viu o esforço de Zaqueu. Calma, Jesus viu o esforço da multidão. Está vendo, Marisa? Se fosse pelo esforço, Jesus poderia entrar em qualquer casa daquelas pessoas que estavam ali na multidão. Jesus poderia ter entrado em qualquer casa. Jesus viu o esforço, não é, de Zaqueu. Como Jesus viu o esforço das pessoas. Mas foi a graça de Deus que escolheu Zaqueu. E é mais interessante que Zaqueu era um no meio de toda a população de Jericó. Mas Jesus chama ele pelo nome. A graça escolhe Zaqueu. Jesus poderia ficar na casa de qualquer um. Só que tem que o Senhor Jesus não era sozinho, era ele e todos os seus discípulos. Então ele não poderia se hospedar na casa de uma pessoa empobrecida, né, Marisa? Ia dar um prejuízo terrível, a não ser que ele levasse comida, né? Mas ele escolhe Zaqueu, a graça escolhe Zaqueu pela obra que Deus ia fazer no coração daquele homem. E é muito interessante, mano, porque Zaqueu era um homem de referência. A conversão dele levaria vários homens e várias mulheres à conversão também. Ele era um homem de referência. Quem poderia converter Zaqueu? Alguém diria assim, se esse homem que vive da usura, alguém poderia falar, né, Marisa? Se esse homem se converte, qualquer um pode se converter. Então, se Deus fez a obra em Zaqueu, Deus faz a obra em todos. Então, amado, foi a graça de Deus que escolheu Zaqueu. Não é? Foi a graça de Deus que escolheu esse homem para que Jesus pudesse passar a noite na casa daquele homem, jantar com aquele homem. Não pelo esforço de Zaqueu, porque todos estavam fazendo esforço. Na realidade, foi pela graça do Senhor. Existem coisas que nós não entendemos. Nós não entendemos. É a graça de Deus que explica. Não é? E Jesus, por revelação, por palavra de conhecimento, chama Zaqueu pelo seu nome. Olha que coisa. Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Por quê? Porque Jesus precisava dormir? Precisava comer uma boa comida? Não. Não foi pelo interesse do Senhor Jesus. Foi pela salvação de Zaqueu. As igrejas estão com as portas abertas, não pelo interesse de Jesus, mas para a salvação das pessoas. A igreja está aberta porque Jesus precisa ser louvado. Não é? Jesus precisa ser adorado, por isso a igreja está aberta. Não. A igreja está aberta porque eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Não é? Eu estava lendo uma devocional escrita no século XVI por Francisco de Paula. Ele é um bispo da cidade de Paula, mãe. Por isso que é
Francisco de Paula. As pessoas falam Francisco de Paulo, né? E ele escreveu um livro baseado no Imitação de Cristo de Tomás de Kempis. Ele escreveu um livro sobre vida devocional, o cultivo da vida devocional, ou Filocateia, outro nome desse livro, mãe. O amor à sabedoria, né? Discípulo do amor, aquela que tem amor, filha do amor. E aí, amados irmãos e irmãs, nesse livro, de tudo que ele fala, eu anotei uma coisa assim que eu fiquei impactado. Ele diz assim: o ser humano é extremamente inútil para Deus. Deus só fez o ser humano porque ama. Você percebe isso, querido? O teu valor não é a utilidade que você tem, porque é isso que o mundo faz. Você tem uma empresa, você vai lá pedir emprego. O dono da empresa quer ver se você é útil. Ninguém vai querer te dar emprego porque você está passando por necessidade. Eles vão querer te dar emprego para ver se você é útil para a empresa. Até porque a empresa tem que funcionar. O problema é que as pessoas levam essa questão de utilidade para todas as áreas da vida. Vou me casar com fulano de tal porque ela vai ser muito útil para mim. Não é? Vou me casar com fulano de tal porque ela vai me fazer muito feliz. Então Jesus Cristo não fez o homem ou a mulher, não é? Por outro motivo a não ser pelo amor. Então, para falar dessa radicalidade do amor de Deus, esse bispo Francisco de Paulo diz assim: o ser humano é extremamente inútil para Deus. Deus não fez ele por sua utilidade. Deus fez por amor. Você existe por amor. Você é importante por amor. Deus te ama por amor. Deus te ama não é porque você é jovem, nem porque você é velho, ou porque você se movimenta, porque você tem dinheiro, ou por você não ter dinheiro. Não, Deus se movimenta por amor. Não é? Jesus fala: eu preciso estar na sua casa. Não era porque Zaqueu era útil para Jesus, Marisa, mas é porque Jesus amava Zaqueu e a graça de Deus queria salvá-lo. Não é Zaqueu que grita assim, Marisa: entra na minha casa, entra na minha vida. Zaqueu não fala isso. Quem fala é Jesus. Eu preciso ficar na sua casa. É Jesus falando. Não é? É a soberania de Deus. É a ação de Deus. É a vontade de Deus. É a graça que diz assim: eu preciso entrar na sua casa para mudar a tua história. É a graça de Deus dizendo: eu quero entrar no seu lar para abençoar a sua família. Eu quero ajudar a sua vida, ajudar você, ajudar seu casamento. Então é a graça de Deus. Zaqueu em nenhum momento pede Jesus, ele fica feliz, mas ele não pediu Jesus, não é? Jesus sabia o coração dele. Jesus sabia que ele queria ver Jesus. Não é? Jesus sabia tudo o que acontecia no coração dele, mas nada para diminuir a graça. Alguém pode até, as novelas, né, Marisa, fazer um filme: Zaqueu era muito bom, Zaqueu ficava pedindo como eu posso encontrar Deus, se Jesus fosse na minha casa. Isso é tudo ficção, irmãos. Ficção. O que faz com que Jesus vá à casa de Zaqueu é a graça de Deus. A graça não se explica, a graça se aceita.
Amém? Eu aceito a graça de Deus. A graça de Deus me escolhe. Por que o anjo foi a Nazaré falar com Maria? Por causa da graça de Deus. Maria, cheia de graça. Ou seja, a graça de Deus escolheu Maria, ponto final. A graça de Deus escolheu Jeremias antes da fundação do mundo. A graça de Deus escolheu João Batista antes de João Batista nascer. Marisa, João Batista foi feito numa forma. Foi ou não foi? Pai idoso, mãe idosa. Deus falou, vocês vão ter um filho, ele vai ser assim, 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 assim. João Batista é o homem que nasceu numa forminha direitinho. A graça de Deus atuou em João Batista e escolheu João Batista antes dele nascer. A graça de Deus escolheu Jeremias antes da fundação do mundo. É isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1. Lê lá Efésios capítulo 1 depois. Nos escolheu antes da fundação do mundo. Mesma coisa, Maria foi escolhida antes da fundação do mundo, assim como Jeremias, para ser a mãe do Senhor. Então é a ação da graça de Deus. Você foi chamado pela graça de Deus. Quem mudou sua vida foi a graça de Deus. Quem te levou para Deus foi a graça de Deus. Você não se desviou até hoje por causa da graça de Deus. A graça de Deus é aquela que está com você, que te fortalece, que te mantém em pé. Se Jesus tirasse um pouquinho da sua graça, a gente ficaria totalmente desesperado. Nenhum boneco inflável fica em pé sem o ar. Nenhum cristão permanece cristão sem a graça. Ninguém tem força moral e espiritual para permanecer firme sem a graça. Por isso que não existe salvação sem a graça. Por isso que a salvação é pela fé, e essa fé não vem de nós, é dom de Deus. É pela graça. Ninguém se sustenta espiritualmente sem a graça de Deus. Ninguém é firme sem a graça de Deus. Fala o nome de uma mulher, de um homem, que é uma referência para você. Ele só está em pé por causa da graça de Deus. Nada mais. Então, quando Jesus diz, eu preciso ficar na sua casa. Quem é que precisava? É a graça de Deus, porque a graça de Deus havia escolhido Zaqueu. Alguém diz assim, não, mas é Zaqueu que precisava. Amado, volto a dizer, não era Zaqueu que precisava, era todos que precisavam. Mas a graça escolhe Zaqueu. Olha que coisa espetacular, amado. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Não é? O privilégio de ter o mestre, o rabino, o nazareno, aquele que o Bartimeu grita, o filho de Davi, não é? A graça de Deus. Não é? Ele recebeu com alegria. Não é uma coisa linda, amado. Já viu aquela pessoa que vai à igreja pela primeira vez? É pregado o evangelho. Ele sorri e fala assim, isso é tudo que eu queria. É a graça. Eu lembro uma vez que um rapaz, que a esposa dele, jovem, foi para a igreja. E ele então ficou muito bravo, falou, vou na igreja para ver quem é esse pastor miserável de 26 anos que está pregando aí. Era um garoto de 26 anos, casado, e ele foi na escola dominical, no dia que eu estava pregando as regras gerais da igreja metodista. Ele não foi assistir um culto, ele foi na escola dominical ouvir as regras gerais da igreja metodista. Não é? Ele saiu da sala de aula assim maravilhado, feliz, sorrindo, não é? Dizendo, eu quero estar na igreja do Senhor. Ele se converteu com regras gerais, isso não converte nem a formiga. Não é? Então é a graça de Deus que converte.
Oh, fulano de tal tem uma pregação maravilhosa. É a graça de Deus que converte, meu irmão. Deus usa quem Ele quer. Até a jumenta de Balaão foi usada por Deus. Não é? Hã? Se usa o jumento, né? Se usa o jumento, usa até o Edson. Então Deus usa quem Ele quer. Então, amado, Ele desce com alegria, porque a graça de Deus coloca essa alegria no coração da pessoa. Não é? Olha que coisa tremenda. Todos os que viram isso murmuravam, judeus. Olha aí, Madalena, dizendo que Jesus tinha se hospedado com o homem pecador. Por quê, querido? Porque todo publicano era considerado um pecador, como uma prostituta, como um ladrão, como assassino. Publicano era considerado impuro e pecador, mesmo sendo judeu. Ele era um traidor da pátria, não é? Ele era um traidor da pátria. Então, ele era um judeu publicano, logo era um pecador no conceito religioso judaico, não é? Então, todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um pecador. Eles não murmuraram contra Zaqueu, Marisa. Murmuraram contra o Senhor Jesus. Zaqueu todos sabiam quem era, mas Jesus não podia, ele era o rabino, era o mestre. Amado, a graça de Deus entra na casa de quem ela quer e salva quem ela quer, não é? A graça de Deus não vê preconceito nenhum, salva qualquer pessoa. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, ali na hora da alimentação, ele se levanta e diz, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. É engraçado que todo mundo que prega esse texto passa por isso rápido, né? Fala só ele devolver se caso tenha extorquido alguém. Amado, o encontro de Jesus com Zaqueu fez Zaqueu ficar 50% pobre, mano. Imagina, materialmente, ele resolveu dar a metade dos seus bens aos pobres. Se ele tinha 2 casas, deu uma casa aos pobres. Se ele tinha um grande terreno de 100 hectares, ele deu 50 hectares aos pobres. Não é? É aquele encontro que fez Zaqueu ficar rico da graça e, ao mesmo tempo, 50% mais pobre. Ele deu metade dos seus bens aos pobres. Ele diz assim, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus não pediu nada a ele, mas a graça de Deus mudou a sua vida. Se antes ele era ganancioso, ele passou a ser generoso. Porque onde abundou a graça, o pecado, superabundou a graça de Deus. E essa graça foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele fez um voto com Deus. O que ele está fazendo aqui é voto. Não é? É isso mesmo, Marisa. A pessoa, Jesus diz, se aquele que não perder, né? Pai, mãe, né? Aquele que quer salvar a sua vida é perdê-la. Aquele que perder a sua vida por minha causa, salvará. Né? Amado, ele começa perdendo. Né? Na realidade, a graça mudou a vida dele. A graça converteu ele de fato. Ele era ganancioso, passou a ser generoso. Ele era um grande homem rico, deu a metade dos bens, continuou, lógico, próspero, mas com 50% a menos. Irmãos e irmãs, que coisa espetacular é a graça de Deus, né? Um homem rico, muito rico, dá 50% dos seus bens aos pobres.
O Spurgeon disse assim: a graça que não muda a nossa vida é uma graça que não salva. Tá vendo, Marisa? A graça que não muda a nossa vida é uma graça que nos salva. Logo, não é graça de Deus. A graça tira a ambição maligna, não é? Existe a boa ambição, vou estudar, vou caminhar, né? Vou construir, Deus me ajudando. Agora a graça tira a ambição maligna, tira a ganância, tira a usura, não é? A graça muda a nossa vida. A verdadeira graça é aquela que transforma a nossa vida. Se a graça não mudou minha vida, logo não é graça de Deus. Ah, fulano de tal é crente, é isso, faz isso. Ainda não foi alcançado pela graça de Deus, coitado. Ele foi alcançado pela instituição, mas não pela graça. Pela religião falsa, não pela religião verdadeira. Tiago fala, mãe, que o verdadeiro religioso, né? O Tiago fala sobre isso. Então, amados irmãos e irmãs, olha que coisa interessante. Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes. Se extorquir. Então você não pode afirmar que Zaqueu, né, mãe, era um ladrão, um homem que extorquiu os outros. Mas ele fala, se extorquir, com certeza, como ele tinha um grupo gigante de funcionários, pode até acontecer a extorsão direta. E se alguém fosse reclamar, ele pagaria o quê? 4 vezes mais. Aí alguém diz assim, por isso que ele não deu tudo para os pobres. Ele precisava segurar 50% para, se caso alguém o acusar de extorsão e comprovasse, ele podia pagar 4 vezes mais. Amado, Jesus não fala de dinheiro. Jesus não fala de amor ao pobre. Jesus não fala de pagar alguém caso tenha extorquido. É a presença de Jesus que faz com que Zaqueu mude toda a sua vida. A ganância passa a ser, aleluia, caridade, muda. Aquele homem que talvez extorquia, que era muito rico, passa a ser muito generoso e justo. Isso tudo por causa da graça, querido. É a graça de Deus mudando a vida de Zaqueu. É a graça de Deus mudando essa história. Jesus viu que a graça operou. A graça que não muda não é graça de Deus. Jesus viu que a graça mudou o coração desse homem. Então Jesus mesmo diz. Então Jesus disse para Zaqueu, olha, hoje houve salvação nessa casa, pois esse também é filho de Abraão. Quando Jesus viu que a graça mudou a vida de Zaqueu, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque este é filho de Abraão. Disse para Zaqueu, Zaqueu, hoje houve salvação na sua casa, porque este, você, também é filho de Abraão. Não é? Jesus viu que a graça mudou a história de Zaqueu. Logo, Zaqueu foi salvo. Ele foi salvo pela graça. A graça mudou seu comportamento. Logo, há uma testemunha, uma constatação de que Zaqueu foi salvo, porque a vida dele mudou. Se a vida não muda, aceitou Jesus, a vida não muda. Fez o apelo, foi no altar, a vida não muda.
Está na igreja 20 anos, a vida não muda. Foi consagrado pastor, a vida não muda. É um evangelista, um diácono da igreja, a vida não muda. Logo, não é salvo, porque a salvação é fruto da graça de Deus, mudando a vida da pessoa. Jesus só fala que a salvação entrou na casa quando a graça muda a vida de Zaqueu. Enquanto a graça não muda a vida de Zaqueu, Jesus não fala nada. Mas no momento que a graça salva a vida de Zaqueu, e Jesus é a própria graça de Deus, irmãos. A graça é uma pessoa, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus então diz, muito bom, houve salvação nessa casa. Houve salvação nessa casa. Amados irmãos e irmãs, o Zaqueu respondeu à graça de Deus, às implicações da graça de Deus, às provocações da graça de Deus. Isso foi sobrenatural, isso foi incrível, foi a bênção de Deus. Que milagre, que fé, que coisa linda a salvação de Zaqueu. Jesus completa dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para o Zaqueu. Jesus veio para as pessoas perdidas. A graça de Deus está disponível a todos. A graça de Deus convida a todos. Se você hoje falar assim, Jesus, eu quero a tua graça na minha vida. Perdoa os meus pecados. Muda a minha história. Se você fizer essa oração, significa que a graça alcançou você. Tá vendo, Marisa? É o contrário. Se você não fizer essa oração, significa que a graça nunca te alcançou. Agora, se você sinceramente falar, Senhor, eu quero mudar de vida, eu te aceito como Senhor e Salvador, entra no meu coração, muda a minha história. Se você faz essa oração, é porque a graça alcançou sua vida. E quem vai mudar a sua vida é a graça de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho tremendo que fala aos nossos corações. Que possamos reler esse evangelho, ouvir esse evangelho, e que a tua graça, Pai, alcance nossa vida todos os dias. Precisamos da tua graça. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos irmãos e irmãs, querida Jane. Vamos orar pela Cileia. Cileia, grande regente do coral Henrique Soares, está internado, está no CTI, mandou um recado para mim hoje de manhã, não é? Vamos orar pelo Cláudio. Cláudio é um rapaz, né, Marisa? Menos de 50 anos, parece, que nós encontramos lá em Curitiba, no Retiro, e parece 1 mês ou 3 meses atrás, né, Marisa? Ele apareceu um tumor no cérebro dele, e prejudicou até a vista, ele não conseguia manter a vista em pé. Ele ficava só assim, em pé não, aberto. Ele ficava assim só com os olhos fechados. E ele agora, fiquei sabendo que ele está entubado na UTI, provavelmente por causa da cirurgia que ele teve que fazer para remover esse tumor. Orar pelo Cláudio, né? Orar pelas pessoas que você está colocando o nome aí agora. Coloca o nome de pessoas que precisam ser abençoadas, sua vida, sua família, sua casa, sua vida financeira. Pessoas que precisam ser alcançadas pela graça e convertidas. Amém?
A amiga da Lídia que precisa de uma prótese, né, Marisa? Vamos para tua perna, vamos estar orando ao Senhor. Irmãos, vamos estar orando também pela irmã Madalena, lá no Rio de Janeiro, irmão Ivanil, né, nossa irmã Paulinha, Angélica. Orar pelas igrejas do Senhor na face da terra, todas as igrejas, irmãos. Amém? Todos os pastores, pastoras, bispos, bispas, seminaristas, né, que Deus levante jovens e adolescentes vocacionados para serem pastores, não é? Em nome de Jesus Cristo. Vamos também orar nesse momento para nossas irmãs Moisete, Ivete, Luzia, a Marina, o Leandro que se acidentou e quebrou o pé. Amanhã eu vou estar levando Santa Ceia para ele, não é? Vamos estar orando pela vida da nossa irmã Maria, do pastor João Batista, a Regina Helena, nosso irmão Davi, né, Davi? Deus te abençoe, tá, Davi? Em nome de Jesus, queremos você curado e restaurado, né? Pela vida do Jorge, do Felipe, não é? Hoje é aniversário da netinha da Diná, Beatriz. Hoje é aniversário da Beatriz, netinha da Diná. Vai ter bolo, pastel e cajuzinho. Que delícia, hein? Olha que maravilha. Sinusite da Gabriela, não é? Causa na justiça, né, Jane? Vamos estar orando. Meu Deus, cada nome, cada situação que meu irmão e minha irmã estão apresentando, eu também apresento nas tuas mãos. Eu apresento a família, eu apresento a saúde, eu apresento a empresa, o comércio, eu apresento a Europa, Pai, que está sofrendo de novo com a Covid. Eu apresento, ó Deus, o Brasil, para que nós não venhamos ter esse sofrimento tão grande que tivemos, Pai. Jesus, eu coloco diante de Ti as pessoas que estão desempregadas, sem alimento em casa, com dificuldades financeiras. Senhor, eu apresento, ó Pai, os muitos Zaqueus que estão espalhados pelo mundo, pessoas ricas, poderosas, milionárias, que necessitam também da Tua graça, que precisam ser salvos por Ti. Coloco diante de Ti, ó Deus, todas as pessoas, Senhor, que estão orando comigo essa manhã. Deus, ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Que o Teu projeto se cumpra na vida dos nossos filhos, nossos cônjuges. Deus, nós confiamos na Tua misericórdia. Abençoa Teus filhos que estão enfermos, Pai. Abra a porta de trabalho para aquele que está desempregado. Meu Deus, que possamos ter a vida reorganizada pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos, ó Pai, cada pedido nas Tuas mãos. Colocamos esse santo dia de terça-feira, para que seja um dia vivido para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Um beijo, a paz do Senhor Jesus.
Tchau, pessoal!